Então, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma apresentação hoje. O tema de hoje é uma atualização e manejo clínico da amamentação com Covid-19, né, agora nesse momento de pandemia. Eu quero primeiro abrir para a Thaís Ribeiro, nossa diretora dos bancos de leite. Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer participar do Agosto Dourado e trazer muita capacitação para as equipes, tanto hospitalares quanto de atenção básica, e com um tema super atual, né, e que nos acompanhará por um bom tempo. Então, nós sabemos que o Covid, a doença está se espalhando por todo o estado, então terão hospitais por todo o estado que poderão receber mães com a Covid-19, e aí é importante a gente saber como aplicar todos esses protocolos dentro da instituição hospitalar, né? E é um prazer também de ter Janilda, que aceitou nosso convite, agradecer também à Maternidade Frei Damião, a diretora Celda, que nos liberou Janilda para participar desse evento. Janilda, ela é especialista em bancos de leite humano, que ela vai falar um pouquinho, em postos de coleta, em porcionamento, e fez essa cartilha, né, o CRM, observando a sua, né, grande contribuição com o aleitamento materno, convidou Janilda para participar dessa cartilha que ela vai explicar para vocês, e foi um grande prazer para nós também, ela ter sido escolhida pelo CRM para isso, e, como sempre, exercendo um belo trabalho. Muito obrigada, Janilda, também pela participação à Maternidade Frei Damião. E antes de passar para a Janilda, eu quero só explicar um pouquinho da logística para o pessoal que está no YouTube acompanhando a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, podem deixando no bate-papo, no chat, que a gente está acompanhando. No final da apresentação de Janilda, a gente vai abrir para as perguntas. As perguntas que já tiverem lá, ela já vai respondendo e a gente abre para essa discussão, para a gente engrandecer ainda mais esse momento. Então, podem ir deixando as perguntas de vocês. E agora eu vou passar para a Janilda, a nutricionista da Maternidade Frei Damião, como Thaís já apresentou. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Tá tranquilo aí? Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode continuar. Tá ouvindo? Pronto, tá me vendo também, né? Tá tudo em ordem aí, né? Olá, boa tarde. Como já me apresentaram, eu sou Janilda Moraes, né? Sou nutricionista, atuo aí na linha do aleitamento materno aí mais de 10 anos e fui, na verdade, presenteada esse ano por um convite do CRN, né, do Conselho Regional de Nutricionistas, para a elaboração de uma cartilha, né, baseada na atualização aí das notas técnicas relacionadas ao manejo clínico da amamentação durante a pandemia. E aí, na verdade, foi quando nasceu o filhotezinho, né? A cartilha. E aí, na verdade, a gente observou que os profissionais eles precisavam estar muito bem embasados, porque nós seríamos muito desafiados durante a pandemia, né, para manter os índices de aleitamento materno. Basicamente, não é fácil, principalmente quando a gente não está na pandemia, nós já somos desafiados intensamente, imagina durante a pandemia, né? Então, foi um grande desafio quando nós nos deparamos, né, com todo esse cenário, e de forma, assim, a gente não tinha previsão do que estava para acontecer, de como seriam as reações maternas, como seriam as reações dos profissionais. E aí, diante das nossas experiências e buscando atualização, foi quando surgiu toda a parte de informação para a elaboração da cartilha. Então, baseado nisso, né, nós vamos conversar hoje à tarde, vai ser praticamente uma conversa, né, sobre
o manejo clínico da lactação. Espero que vocês sejam bastante agregados de conhecimento, de informações, que a gente vai conversar nessa tarde, e vamos vamos deixar mais pessoas apaixonadas pelo aleitamento materno. Essa sempre é uma fala minha, porque eu sempre amo deixar as pessoas apaixonadas pelo aleitamento materno. Então, vamos cumprir a nossa missão, né, Camila, hoje à tarde. Com certeza, nada melhor do que isso, né, Genilda? Eu vou colocar agora a apresentação, tá? Certo. Ok, então, basicamente, nós vamos falar do manejo clínico da lactação no enfrentamento ao Covid-19, né? Vai ser a nossa conversa de hoje à tarde. Pode passar. Pode passar, Camila. Pronto. E aí, nós começamos aqui o nosso ano bem desafiados. Dia 26 de fevereiro, nós tivemos aí o primeiro caso, né, de Covid-19 aqui no Brasil. Dia 11 de março, nós já tivemos aí a publicação, né, e a declaração da OMS, declarando aí o novo coronavírus aí como pandemia, o Covid-19 como pandemia, né, e aí começou todo o trâmite de informações e de declarações técnicas, né, normas técnicas, documentos científicos, que começaram a ser elaborados. Pode passar. E aí nos deparamos com os primeiros desafios: resistência materna e resistência dos profissionais. Vou confessar aqui que, quando começou todo esse cenário, eu pensei, e a minha previsão era que nós teríamos muita resistência materna. E aí, por incrível que pareça, me surpreendi na nossa prática, pelo menos eu digo a nível da nossa prática. Tá? A nível da nossa prática, nós tivemos praticamente até hoje, acho que estamos aí à base de 4, 5 meses de pandemia, nenhuma mãe apresentou resistência. E isso foi, não é? Nós tivemos um perfil totalmente diferenciado de mulheres, de parturientes que totalmente acolhedoras ao aleitamento materno, diferente do público que a gente tinha anteriormente, que apresentava muito mais resistência. Então, me surpreendi, e minha equipe também se surpreendeu com esse acolhimento das mães, possivelmente por elas estarem mais informadas, por elas estarem mais cheias de acesso à informação. Possivelmente isso colaborou, e nós praticamente até hoje, desde que começou a pandemia, até hoje a gente não teve nenhum tipo de resistência materna. Todas elas foram abertas à amamentação, e aí a gente não teve nenhum tipo de dificuldade com elas. Mas, pelo contrário, nós tivemos muita resistência de profissionais, né? Então, como é algo novo, nós temos a tendência de sempre resistir ao novo, né? Então, tinha muita base, na verdade, tinha pouca base ainda, muita insegurança dos profissionais, e aí a gente teve foi um desafio, realmente, a questão dos profissionais, mas aí nós, graças a Deus, o Ministério da Saúde lançou inúmeras notas técnicas que nos deram respaldo, nos deram segurança, não é, para que a gente tivesse um andamento aí da amamentação e que ela não fosse interrompida, né? E aí a gente traz, na verdade, não porque esses profissionais são ruins ou são contrários à amamentação, a gente traz como realmente, como é um cenário novo, era tudo diferenciado. Então, basicamente, no início a gente teve realmente bastante insegurança quanto à questão da amamentação, mas depois as notas técnicas foram nos conduzindo, e aí a gente conseguiu alinhar todo mundo, né? E aí foi quando depois as notas técnicas foram dando mais respaldo, foram se fortalecendo, e praticamente a gente teve aí um alinhamento. Pode passar.
E aí, como agir diante desses desafios, né, como o doutor Moisés, né, que é o pediatra responsável pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, ele traz essas 4 palavras aí. Investir em quê? Investir em conhecimento. Tá? Então, é interessante que nós, como profissionais, a gente nunca pare de se atualizar, e nada melhor como uma tarde de hoje para a gente estar falando sobre isso, né, de atualização. Realmente insistir em conhecimento, em informação, nunca paralisar como profissional. Eu mesma já tenho mais de 10 anos em aleitamento materno, eu nunca paro de estar procurando mais informações. Então, é sempre interessante que a gente esteja mais respaldado tecnicamente, e isso nos dá segurança. Persistir, não é fácil lidar com o aleitamento materno, né? Não vamos aqui romantizar, dizer que o aleitamento materno é fácil, é romântico, tudo dá certo. A primeira semana é um terror para as mães, não é? E é totalmente desafiador. Então, que o profissional ele persista em todos esses desafios, ele realmente persista diante das dificuldades e que ele nunca desista diante das pressões de outros profissionais que são contrários à amamentação, das pressões do próprio marketing, né, das indústrias, que é bem forte, e a gente sabe disso, né, e graças a Deus a gente tem as normas brasileiras, aí a NBCAL, que regulamenta isso, mas aí a gente ainda tem um investimento muito grande da indústria, né, e resistir de fato, acreditando naquilo que a gente tem por missão, que é promover e apoiar e proteger o aleitamento materno, e resistir diante de todas essas dificuldades, porque, na verdade, nós, mesmo com trabalho de formiguinha, eu costumo dizer que se eu conseguir ajudar pelo menos uma mãe a amamentar, eu já cumpri a minha missão no aleitamento materno. Pode passar. E aí a gente tem, essas são as taxas de amamentação até os 6 meses de idade. Isso eram os últimos dados que nós tínhamos antes desse ano, né? Então, praticamente o Brasil aí estava com 39%, né, das crianças amamentadas até os 6 meses, exclusivamente. E aí a gente está num panorama muito baixo ainda, né? A gente tem o Malawi que está com 71%, vamos dizer assim. Então, praticamente, a gente ainda está com uma taxa bem baixa ainda do que é esperado, não é? Então, tem aí uma expectativa que o Brasil, até 2025, se eu não me engano, atinja 50% da amamentação, né, nos índices de aleitamento materno, 50 pontos percentuais. E aí é um desafio gigantesco, porque a gente precisa subir bastante. Nós tivemos, pode passar o próximo slide, a gente teve a última pesquisa que foi lançada agora, os últimos dados, pode passar o próximo slide. Nós tivemos a última pesquisa que foi levantada aí pelo ENANI, né, que aí avaliou do ano passado para cá, e aí a gente teve, lembra do slide anterior, a gente estava com 39%, e aí agora em 2020 a gente já deu uma subida para 45,7%. E aí lembrando a minha fala anterior, que nós precisamos até 2025 pelo menos chegar aí a 50% dos índices de aleitamento materno aí até os 6 meses exclusivamente. Temos uma longa jornada ainda a percorrer. Ainda é muito desafiador para a gente, mas vamos ser esperançosos, né? Que aí, pelo menos, se a gente elevar um pouquinho mais esse percentual, a gente já conseguiu grande execução no nosso trabalho. Pode passar. E aí, só entrando um pouco, né, no tema da Semana Mundial da Amamentação deste ano, de 2020, se eu não me engano, acho que é a 29ª Semana da Amamentação, o ABA, que é a Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, ele propôs o tema, que é a amamentação um ato ecológico, ou a amamentação para um planeta saudável, um tema que já foi repetido em 1992, já foi repetido em 1997, e aí em 2020 foi decidido que esse tema retornaria.
E aí é importante porque eu vou trazer alguns aspectos que a gente vai ficar um pouco chocado, porque talvez para muitos de nós a gente nunca se deparou com esse tipo de informação. Pode passar o próximo slide. Mesmo diante de todas as políticas, iniciativas, legislação brasileira que nós temos, como Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que é a melhor do mundo, não é? A NBCAL, que é a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, Estatuto da Criança e do Adolescente, Hospitais Amigos da Criança, diante de esse apoio que o Brasil e todas essas iniciativas e propostas, a gente ainda tem o Brasil como um dos países com bastante taxa de uso de substituto de leite materno, tá? Que é praticamente o uso de fórmulas. E temos uma grande jornada aí pela frente para que a gente mude isso. E graças a Deus por todos esses apoios que nós temos, mas a gente ainda tem uma caminhada longa pela frente. Pode passar. E aí, olha só que interessante essa informação. Para alimentar um bebê durante 6 meses, são necessários 135 litros de leite fluido ou 44 latas de fórmula infantil para um bebê. Isso corresponde, em um ano, 20 bilhões de embalagens plásticas de leite fluido sendo jogados no lixo, sendo descartados no lixo, em torno aí de 6 bilhões de latas de fórmula sendo descartadas no lixo e praticamente 231 milhões de mamadeira por ano sendo descartadas no lixo. E aí tem um slide posterior que a gente vai informar para vocês que praticamente quantos anos se leva para que esse tipo de material ele seja degradado, tá? E aí a gente nem tem noção do quanto que a amamentação protege o planeta. A gente realmente não tem ideia do quanto que a amamentação ela vai proteger a questão hídrica, né? Eu vou citar um pouquinho mais lá na frente. Então, a gente tem aí, só o fato de uma mãe não amamentar exclusivamente até os 6 meses, a gente tem essa destruição do meio ambiente, aí, esse estrago todo, e a gente traz em dados, né? Então, é bem chocante. Pode passar o próximo slide. Olha só, nos Estados Unidos, são lançados como lixo no meio ambiente anualmente. Gente, esses são os dados assustadores, pelo menos para mim, 550 milhões de latas, 86 mil toneladas de metal, 364 mil toneladas de papel sendo desprezados no lixo por ano, tá? É chocante, é chocante. Pode passar o próximo slide. E aí, olha só, as latas de leite em pó, aí, praticamente, elas demoram mais de 200 anos para serem degradadas no meio ambiente, tá? E aí, mamadeiras e chupetas, esses materiais que eles são feitos, eles demoram mais de 400 anos para serem degradados. E aí a gente vê o quanto de estrago está sendo causado ao planeta só o fato da promoção de uso de fórmula infantil, né? Esses resíduos aí, eles vão produzir a contaminação do meio ambiente, vai causar aí praticamente morte de animais, enfim, é um estrago bastante grande. Contaminação da questão de, vamos dizer assim, questão de terra, né? de contaminação do solo, né? Então a gente tem, além da contaminação da água, enfim, dos animais. Pode passar. E olha só que interessante e assustador ao mesmo tempo. São necessários mais de 4 mil litros de água para produzir apenas 1 quilo de leite em pó. Então, você tem ideia do quanto que é gasto de água por essas empresas. É assustador. Então, a gente tem um gasto assustador de água por cada empresa dessa. Pode passar?
Pode. Isso. E aí, nesse próximo slide aqui, além do gasto gigantesco que as empresas têm, né, gastando em água, né, a cota hídrica, gastando água, as mães elas têm um gasto assustador de água na preparação dessas fórmulas para os seus bebês. Então, a gente vai ter aí água para lavar as mãos, água para lavar o copo da mamadeira, água para ferver o copo da mamadeira, água para lavar a panela que esterilizou o copo, água para lavar a escovinha de limpar a mamadeira, água para lavar a escovinha de esfregar o bico, água para lavar a panela onde se bebeu o leite, água para preparar o leite, enfim. Por refeição, se tem uma média aí de 5 litros de água. Isso por um bebê. Gente, imagina se a gente tiver uma quantidade assustadora de bebês utilizando fórmula. Praticamente é inviável, né? A gente realmente o recurso de água a gente vai ter uma perca gigantesca. Pode passar. Enfim, vamos respirar fundo. Depois de tantas informações assim, a gente dá uma respirada. E aí, basicamente, nós vamos entrar na parte técnica, tá? O Ministério da Saúde lançou inúmeras notas técnicas desde de março para cá, e todos os comitês, enfim, estão elaborando notas técnicas. Pode passar. E aí, praticamente, essas notas técnicas, elas consideraram vamos dizer assim, o risco-benefício, né, da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eles levaram em consideração também as ausências de constatações científicas, tá, sobre a transmissão do coronavírus pelo leite materno. Então, tudo se observou e, de acordo com o respaldo técnico, viram que não havia necessidade de suspender o aleitamento materno, já que o aleitamento materno em outros vírus respiratórios não precisava ser suspendido. Então, de forma segura, foi mantido na política brasileira que a amamentação não seria suspendida. E aí o investimento foi basicamente nos profissionais, porque, como eu já disse anteriormente, os profissionais eles precisariam ter um tipo de respaldo técnico e de segurança para que qualquer mulher que procurasse, eles dessem total respaldo e segurança para que essa mãe não ficasse duvidosa quanto ao ato da amamentação. Pode passar. E aí é interessante que, no mundo, apenas 2 países tiveram uma posição contrária aos outros países, que foi a China e a Coreia do Norte, que praticamente eles contraindicaram a amamentação, e além de contraindicar, eles praticamente também aderiram à separação do binômio por pelo menos 14 dias. Então, foi apenas esses 2 países no mundo que assumiram a postura, o posicionamento que não indicariam a amamentação. Era suspensão total e permanece assim. Todos os outros países, a gente vai ver lá no decorrer dos slides, que todos os outros países, eles adotaram a conduta de permanecer a amamentação, de indicar a amamentação. Pode passar. E aqui no Brasil, a gente teve o apoio aí da Rede Brasileira de Bancos de Leite, né? A gente teve aí o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, tivemos o apoio do IMIP, tivemos o apoio do Instituto de Saúde de São Paulo, tivemos o apoio da ABENFO, da IBFAM, enfim, todos esses órgãos, todas essas iniciativas, como, por exemplo, e as políticas, por exemplo, Rede Brasileira, enfim, todos eles apoiaram a amamentação, né? Então, a gente teve um suporte muito bom a nível de Brasil, de todo esse apoio protegendo a amamentação. Pode passar. E aí, as notas técnicas, né, do Ministério, a gente teve a 7, a 9, a 5, a 8, a 6, a 10, a 12, enfim, a gente teve inúmeras notas técnicas que falaram sobre o manejo, né, da lactação, como é que ia proceder a questão no trabalho de parto, como é que ia atuar com a doação de leite materno,
como é que ia atuar a questão do alojamento conjunto, enfim, nós tivemos notas técnicas para todos os contextos, pode passar, para todos os cenários. E aí a gente tem a OMS e o Unicef orientando para a manutenção da amamentação, não tinha nada que comprovasse, né, que o leite materno era um risco de transmissão do corona. O CDC também reafirmou que praticamente a amamentação conferia proteção contra muitas doenças e praticamente existiam raras exceções que a amamentação não era recomendada, e aí dava respaldo e apoio para que a amamentação não fosse suspendida. Pode passar. Pode passar? Isso. A Febrasgo também recomendou que as mulheres portadoras de Covid que desejam amamentar fossem estimuladas. A Associação Americana de Pediatria também veio com respaldo que não houve detecção aí do coronavírus no leite materno, então seguia a amamentação. O Instituto Europeu também trouxe aí a questão de base científica, dizendo que não encontrou corona nem no sangue do cordão umbilical, nem em secreção vaginal durante o parto, nem no leite materno, enfim. Então, totalmente respaldado cientificamente para que a amamentação fosse seguida. Pode passar. Isso. É interessante que isso daqui, na verdade, esse é um artigo que foi uma pré-publicação, ele não foi publicado ainda, tá? Basicamente, o que esse estudo tentou provar? Que, basicamente, a gente já tinha respaldo científico para que a amamentação fosse seguida. E aí precisava também de ter um contexto científico que provasse que a extração de leite, seja manual ou seja por bomba, não apresentasse também qualquer tipo de risco de contaminação. Então, foi isso que esse estudo tentou provar e basicamente trouxe evidências científicas que a extração de leite ela pode acontecer tranquilamente, sendo que a mãe que faz a extração de leite ou o profissional seguindo toda a parte de medidas higiênicas apropriadas, que são as recomendadas pelo Ministério, a gente, na verdade, não vai ter nenhum tipo de contaminação. Então, eles pegaram 7 mães, nas primeiras horas pós-parto, fizeram com que elas tomassem todas as medidas higiênicas, elas mesmas fizeram a extração, seguindo todas as normas, né, de utilização de máscara, lavagem de mãos, enfim, todas as medidas higiênicas necessárias, e aí esse colostro, né, esses colostros dessas mães foram analisados e praticamente não se encontrou nenhuma, vamos dizer assim, não se encontrou coronavírus pelo leite materno, então, nesses colostros, então não se detectou coronavírus no colostro dessas mulheres, e essas mulheres eram positivadas, tá? Então, praticamente, a gente teve aí esse estudo que nos dá uma segurança de que a extração de leite manual, quando ela segue as medidas higiênicas, né, a gente tem aí totalmente uma segurança que não vai ser uma forma de contaminação para esse bebê. Pode passar. Ok, a gente já tem estudos que referem aí que praticamente a mulher com Covid que está amamentando, o organismo, ao produzir os anticorpos para a proteção da própria mulher, esses anticorpos, eles passam pelo leite materno e aí o bebê ele recebe toda essa proteção da mãe através do leite materno. Então, praticamente, os bebês que positivam com Covid e que estão sendo amamentados, eles dificilmente eles vão ser levados, serão conduzidos para sintomas graves, né? Justamente porque no leite materno a gente vai ter uma gama de nutrientes e substâncias que são antivirais. Por exemplo, a gente tem o interferon, que é um potente antiviral que vai aí inibir a questão das infecções virais que acontecem no organismo do bebê. A gente vai ter a IgA, que é a imunoglobulina
responsável por proteção também no organismo do bebê. A IgG, que é o anticorpo de memória, vai passar da mãe para o bebê. Então, de acordo com essa memória imunológica, o bebê vai estar recebendo toda a proteção, não só do coronavírus, mas toda a proteção contra todas as doenças que essa mãe teve contato durante toda a infância e a vida adulta. Então, essa IgG, que é essa imunoglobulina de memória, vai estar passando pelo leite materno e vai ser ativado no organismo do bebê. Enfim, a gente vai ter a lactoferrina, que também é um potente antiviral. Enfim, a gente vai ter uma série de substâncias que vão serem transmitidas para o bebê através do leite materno. Então, a gente tem um sistema de proteção assustador no leite humano, que vai fazer com que esses bebês sejam protegidos e praticamente, caso aconteça uma transmissão para esse bebê se confirme, possivelmente ele não vai evoluir para casos graves. Pode passar. E aí a gente tem outro respaldo também, que é do Instituto Europeu, né, que traz aí como informação que o efeito protetor do aleitamento materno é particularmente forte contra as doenças infecciosas que se previnem mediante a transferência direta de anticorpos e de outros fatores anti-infecciosos, que foi o que a gente comentou agora. E aí é interessante, por exemplo, já existem algumas evidências que estudam e na verdade, são bastante curiosos em relação a isso, porque que mães com HIV na África, mesmo elas amamentando, porque a política de aleitamento na África permite que elas amamentem, no Brasil não, mas na África sim, até pela questão de custo-benefício, na verdade, ou o bebê vai morrer de HIV ou de desnutrição, então eles preferem que a amamentação siga. E aí é interessante que praticamente algumas crianças não desenvolvem o HIV e aí supõem que é pela questão do potente antiviral que existe no leite materno, que é o chamado interferon, né? E aí já existem alguns estudos aí pesquisando esse potente antiviral, tá? Então, isso daí ele vai estar no leite materno, ele vai ser transmitido para o bebê, então o bebê vai ter essa proteção aí. Pode passar. E aqui a gente começa com algumas orientações, aqui a nota técnica 10 do Ministério da Saúde, ele traz algumas orientações para a sala de parto, né, em relação à amamentação inicial. Então, foi uma das grandes dúvidas em relação ao contato pele a pele, que é o mesmo quarto passo do Hospital Amigo da Criança, então ficou aquela coisa, faz ou não faz, suspende, não suspende, enfim. Então, qual é a orientação do Ministério para a sala de parto e amamentação? Para as parturientes sintomáticas ou com contato domiciliar com pessoas suspeitas ou confirmadas, a condução deve ser a seguinte: manter o clampeamento oportuno do cordão umbilical, permanece do mesmo jeito, só que para parturientes sintomáticas, o contato pele a pele ele deve ser suspenso, tá? Então, não é necessário dar banho no bebê e ele pode ser secado com o cordão ainda intacto. E a amamentação aqui ela vai ser adiada, ela não vai ser naquele primeiro momento, porque a mãe ela precisa ser totalmente higienizada, né? Banho no leito da parturiente, troca de máscara, touca, a roupa que ela estiver vestindo, os lençóis, tudo vai ser trocado, tá? É interessante que se faça uma higienização de tórax, tá? Com água e sabão mesmo. E aí, só depois de tudo isso, enquanto isso, o bebê está separado a 2 metros de distância dela, enquanto todo esse processo aqui acontece. E aí, só depois disso que o bebê pode vir para fazer o primeiro momento da amamentação, tá? Pode passar. Isso. Para as parturientes assintomáticas e que elas não tiveram contato domiciliar com pessoa, né, com a pessoa confirmada com Covid, então, mantenha o clampeamento e aí sim o contato pele a pele aqui, nesse caso, ele pode ser realizado, só que aí tomando as devidas recomendações, uso de máscara, né? É interessante que todas as recomendações sejam feitas para que esse momento não seja um momento de risco para o bebê. Tá? E aí a amamentação acontece aí nesse momento. Pode passar. Pode passar.
Aí. Outra coisa também em relação à sala de parto é a questão dos acompanhantes, né? A gente tem uma lei federal, que é a 11.108, que garante aí para essa mulher que ela tenha a escolha de acompanhante, né? Então, só que aí esses acompanhantes agora eles passam por um critério, né? Então, esses acompanhantes eles precisam ser assintomáticos, é feita uma triagem e aí esses critérios precisam ser seguidos, que eles sejam assintomáticos, com idade entre 18 e 59 anos, que eles sejam único e regular, ou seja, não pode estar tendo aquela troca de acompanhantes, e que seja interessante que ele seja do ambiente de convivência, já que se entende que o organismo dele já está numa certa adaptação imunológica. Pode passar. Ok. Para o alojamento conjunto, foi um grande ganho o Ministério ter mantido o alojamento conjunto, isso está na nota técnica 6, tá? Então, foi um ganho para a amamentação, porque seria totalmente inviável a amamentação acontecer em livre demanda se realmente houvesse a suspensão do alojamento conjunto, mas graças a Deus ele permanece com algumas restrições. Por exemplo, a questão das visitas, elas são, sugerido que elas sejam suspensas, né, visitas de outras pessoas para essa mulher, e no caso que ela for, na verdade, clínica, tiver suspeita ou for confirmada, é interessante que se a instituição tiver condições, porque a gente sabe que nem toda instituição tem estrutura para isso, né? Mas naquelas instituições que tiverem a possibilidade de deixar essa mulher, esse binômio em uma acomodação privativa, é interessante. Tá? E se isso não for possível, né, que pelo menos a estrutura permita que esse binômio ele tenha essa separação no sentido de distanciamento entre o leito da mãe e o berço do bebê, que isso fica em torno de... O ideal seria 2 metros, mas aí depende da estrutura, que pelo menos, dependendo se for uma estrutura menor, pelo menos um pouco a mais da distância de um braço, que é justamente para a mãe não ter aquele reflexo de simplesmente tocar o bebê ainda do distanciamento da cama. Então, é importante que tenha esse respeito de distanciamento para que não traga nenhum tipo de risco de contaminação para o bebê. O aleitamento materno é mantido tranquilamente no alojamento conjunto, sendo que de acordo com as precauções devidas, né, que é o uso de máscaras e lavagem de mãos, e a gente vai comentar um pouco mais lá na frente. Pode passar. Ok, a gente entra basicamente agora na parte de manejo clínico, tá, no enfrentamento da Covid, pode passar. É interessante que toda mulher ela pode amamentar, e aí é importante que a gente respeite a escolha dela. Lógico que, como profissionais, nós precisamos informá-la, nós precisamos apoiá-la, apoiar também a família, deixar a família muito bem orientada, esse é o nosso papel. Mas o nosso papel nunca é obrigar, a gente não pode obrigar essas mães a amamentarem, mas a gente tem que deixar a escolha na mão dela, dando total respaldo de informações e orientações que ela precise ter para que ela tenha uma escolha, que ela tenha um poder de decisão nas mãos e que ela escolha pelo melhor alimento, que é o leite materno, que é amamentar. Então, é interessante que antes da pandemia já se trabalhava muito a questão do apoio, e durante a pandemia, aí sim que a gente tem que dobrar ou triplicar e dar um reforço maior ainda nessa questão de apoio, porque a gente tem, muitas vezes, mães que têm um nível de conhecimento muito baixo, mães que não têm um nível de informação muito de esclarecimento, então a gente precisa ter um reforço de informações e deixá-la muito bem orientada. Praticamente um dos argumentos que tem sido bem interessantes é a gente dizer que o leite materno carrega a proteção de imunidade para o bebê. Gente, esse argumento tem sido maravilhoso,
né? Porque praticamente quando a gente diz isso, pronto, a mãe, não, pode amamentar, pode colocar aqui no peito, tá tudo certo. Elas simplesmente não têm nenhum tipo de resistência. Quando a gente usa esse argumento que vai ser proteção para o bebê e que ele vai estar protegido, é fantástico. Elas realmente ficam bem mais abertas, tá? Então, sempre é importante a gente tocar nesse como é que se diz, nesse suporte de apoio, principalmente dos profissionais, porque é a ferramenta básica para que essa mulher ela decida pelo melhor alimento, que é a amamentação, que é o leite materno. Pode passar. E aí a gente vai só pontuar algumas coisas aqui dos benefícios. Todo mundo já sabe que a amamentação ela é recomendada exclusivamente até o 6º mês, e aí ela pode ir até os 2 anos ou mais, isso é a orientação do Ministério, né? Os benefícios vão desde redução de 13% da mortalidade infantil, vai aí também na questão da diminuição das chances da criança ter alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias. E aí é interessante que o leite materno ele tem benefícios não só a curto prazo, mas também a longo prazo, porque a gente tem o leite materno fazendo uma reprogramação metabólica. E aí, o que o leite materno faz? Com essas substâncias que reprogramam metabolicamente o indivíduo, o bebê, lá na vida adulta, esses indivíduos que foram amamentados, eles correm na verdade, correm menos risco de desenvolver obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, enfim, porque o leite materno ele reprogramou toda a parte metabólica desse indivíduo para que lá na vida adulta ele tivesse uma qualidade de vida. Efeito positivo na inteligência, então existem vários estudos que já comprovam para a gente que os bebês amamentados eles apresentam um índice de inteligência maior do que os bebês que não são amamentados, reduz a chance da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário, não causa poluição ao meio ambiente, como a gente já relatou um pouco anteriormente, não tem embalagem, né? É um produto que já está da verdade, como é que se diz? Do produtor para o consumidor. Então, é um produto que ele já vai direto, né? Então, e também diminui os custos nos tratamentos para os sistemas de saúde, porque a gente sabe que praticamente, com todos os benefícios do aleitamento materno, com todas as substâncias que o leite humano ele carrega, praticamente os bebês eles têm uma resistência muito maior a adoecer e praticamente você tem redução aí nos custos no sistema de saúde. Pode passar. Vou bater na tecla de novo do apoio, do acolhimento. Gente, isso aqui é muito importante, porque a gente entende que a pessoa que ela está com Covid, ela já está fragilizada, ela já está sensibilizada não só pelos sintomas da doença, mas emocionalmente, porque pelo nível que nós estamos vendo, a gente vê as pessoas realmente com muito medo. Então, ainda como é uma doença que causou inúmeras mortes, enfim, então, basicamente, quem é contaminado, ele já recebe esse impacto emocional, né, além dos sintomas físicos. Então, imagina só uma parturiente, né, que tem baixo esclarecimento e ela sabe que está com Covid, e aí ela praticamente não teve um pré-natal que orientou ela direito, e aí ela cai na maternidade, e o bebê nasce, e aí ela está cheia de dúvidas, e a gente sabe que as puérperas, elas têm vamos dizer assim, um desajuste hormonal, enfim, você tem alterações hormonais importantes, então elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais emotivas, elas ficam já tem estudos declarando que um dos indicadores que mais predispõe uma mulher no suicídio é exatamente o pós-parto, por causa das alterações hormonais de importância que se há. Então, enfim, esse acolhimento, esse apoio é importante. A gente vê na prática, não só, não estou me referindo à instituição especificamente, mas a gente vê ainda muitos profissionais que falta essa habilidade de
de se expressar e de acolher, não é de todo profissional, não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem que se policiar até mesmo porque a gente tem uma bagagem de informação e a gente simplesmente não pode jogar essa informação de uma vez nessa mulher, a gente não pode vomitar essas informações de uma vez, a gente tem que ter uma escuta ativa. A gente muitas vezes, eu já ouvi relatos de um pediatra que ele disse o seguinte, que ele foi atender uma paciente no hospital, na maternidade, e aí quando ele, na verdade, a gente já tem a tendência de perguntar, e aí como é que está a amamentação? A gente nem pergunta como a mulher está e nem pergunta nem como é o nome da mulher, né? E aí ele perguntou, como é seu nome? E aí ele perguntou, como você está? Diz que a mulher caiu em prantos, não é? Então, assim, a mulher ela precisa se sentir cuidada e apoiada nesse momento. Então, esse acolhimento é bastante importante. A gente precisa chegar para ela já especificamente. E aí, como é que está o aleitamento? Não sei o quê, a gente já tirando foco. A gente precisa iniciar uma fala, a gente precisa escutar. Quantas vezes uma mulher não quer amamentar e, na verdade, essa resistência está por causa de um cenário, um bastidor que a gente, por falar demais, a gente não escuta o que está acontecendo. Né? Então, por isso que a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter uma escuta ativa, a gente precisa... Esse aconselhamento, muitas vezes, a gente vai ser muito mais assertivo se a gente escutar mais a mulher do que a gente falar mais. Né? Então, se a gente fizer essa escuta ativa, a gente ir para essa mulher sem julgamento, por exemplo, muitas vezes a gente diz, olha, você tem que amamentar. Não, ela não tem que amamentar, a gente tem que orientar ela e o poder de decisão está nas mãos dela. Né? Então, muitas vezes a gente vai dizer, aquela mãe é preguiçosa. Gente, isso é julgamento. Nós temos a tendência como ser humano de julgar. Então, a gente jamais pode dizer que a mãe tem preguiça. A gente está dizendo na nossa opinião, mas será que, de fato, a nossa opinião é a certa? Será que, de fato, essa mulher ela está com preguiça de amamentar ou existe algo ali naquele cenário que a gente não identificou, mas que a gente está julgando previamente, e aí a gente vai estar interferindo, e de fato a gente já está indo para ela com todas as barreiras e muralhas possíveis das nossas crenças, das nossas opiniões, julgando essa mulher, e praticamente a gente nem escutou ela para entender o porquê que ela não quer amamentar. Tá? Então, a gente precisa mudar muito a nossa mentalidade profissional. Quem trabalha com aleitamento materno tem que desenvolver essas habilidades, né? Quem trabalha com aleitamento materno tem que trabalhar a empatia, né? Tem que ter paciência, né? Porque aquela mulher ela não está num estado, ela está num estado aflorado de hormônios borbulhando ali, literalmente, né? E aí a gente tem que entender que aquela mulher está num período diferenciado da vida dela, que muitas vezes ela está se culpando, a gente não sabe o tipo de culpas que ela está carregando, a gente não sabe que tipo de crenças que ela carrega, a gente não sabe o que está passando na cabeça dela, quantos transtornos de ansiedade são desenvolvidos nesse momento, que às vezes ela pensa, eu não vou dar conta de ser mãe, eu não vou dar conta de cuidar de um bebê. Então, existem vários posicionamentos, e é por isso que é importante a gente trazer esse olhar para vocês, e vocês começarem a olhar para a amamentação, não só como colocar um bebê no peito, mas por todo um cenário de análise, de escutativa, né, de observação, né, trazer isso para um olhar mais diferenciado, e aí a gente vai ter muito mais assertividade nas nossas condutas. Porque imagina só, a mulher já está totalmente fragilizada e a gente chega ainda com vários julgamentos, né? E aí essa mulher, na verdade, ela vai sentir um nada diante de tudo que ela já está passando ali. A gente não sabe como foi o trabalho de parto, a gente não sabe o que ela sofreu na sala de parto. Muitas vezes essa mulher sofreu violência obstétrica na sala de parto, que a gente não sabe. Sei lá, são várias coisas que a gente precisa se antenar para isso. E a gente parar de julgar essas parturientes, parar, a gente eliminar as nossas crenças, se despir dessas crenças, né? E ter uma escuta ativa e mais empatia com essas mulheres. E aí a gente vai ter muito mais assertividade nas nossas conduções. Pode passar.
E aí, outro ponto importante que as notas técnicas também trouxeram, Sociedade de Pediatria também trouxe, Instituto Europeu também trouxe, que as mulheres que elas se sentirem inseguras em amamentar, ou elas tiverem algumas complicações que elas impeçam de alguma forma elas continuarem a amamentação, a gente apresenta algumas propostas para ela. A primeira seria extrair o leite dela, né, através da ordenha, e ser oferecido ao bebê por copinho, colher ou xícara. Todas as notas técnicas trouxeram essa informação. E aí é importante dizer, não só para os hospitais amigos da criança, porque aí o Hospital Amigo da Criança já tem o 9º passo, que já estabelece que mamadeira não entra, né? Que tenha a confusão de bico, enfim. A NBCAL já traz essa proteção. E a gente vai trazer também para aqueles hospitais que não são hospitais amigos da criança, que não introduzam mamadeiras, porque, na verdade, você vai desencorajar essas mulheres a amamentar, você vai, na verdade, fazer um enorme estrago na condução da amamentação, né? Então, a gente tem total respaldo clínico das notas técnicas, que sempre vem trazendo. Se eu não me engano, a nota de alerta da Sociedade de Pediatria, que foi de maio, ele já vem trazendo essa informação, que seja dado por copinho, colher ou xícara, e não recomenda-se a utilização de mamadeiras, porque aí você vai ter quando você introduz mamadeira, você faz com que o bebê desaprenda a mamar, e aí se você tentar reintroduzir novamente, o trabalho vai ser muito maior, e essa mulher, quando chegar em casa, no pós-parto, pós-alta hospitalar, para ela ter realmente esse manejo na amamentação vai ser muito mais difícil. Então, o desmame precoce pode acontecer num índice muito maior naquelas instituições que estão instituindo utilizar mamadeira. Pode passar. E aí, falando do manejo em si mesmo, da questão do 5º passo, que é justamente apoiar essa mulher, ensinar a questão do posicionamento e da pega, ensinar como ela retirar o seu leite, né? Então, esse apoio é fundamental para que ela se sinta segura e que ela permaneça amamentando. Então, é interessante. E aí é interessante que a lavagem de mãos, né, dessa mulher antes, né, de tocar o bebê, após tocar o bebê, antes de retirar esse leite, após retirar o leite, enfim, que pode ser manual, bomba extratora, a gente vai comentar um pouco mais lá na frente, tá? Mas é bem importante que essas recomendações sejam dadas a essa mulher. O ser humano, ele aprende por repetição, então a gente sempre precisa estar repetindo, porque para que essa mulher realmente fixe esse tipo de informação e ela não rompa com essas medidas higiênicas que vai prevenir para que esse bebê não seja contaminado. Pode passar. Aí é praticamente a carta da cartilha. Quem quiser a cartilha, está lá no site do CRN 6, está lá disponível, está aqui o link, aqui embaixo, lá no CRN 6, está no site, está muito legal, é um manual muito legal, principalmente para a manutenção do título Hospital Amigo da Criança, está lá todos os passos descritos, adaptados para a pandemia, então está de uma forma muito legal para ser seguido, tá? Então, isso daqui é uma das partes lá dessa cartilha. Então, é interessante que sempre falar ou tossir durante a amamentação, ressalta a importância de substituição dessas máscaras quando elas estiverem úmidas ou se elas já estiverem dentro do limite de 4 horas de uso, né? Então, explicar para ela que não pode estar tocando na frente da máscara, né? Se ela for retirar, ela tem que retirar pelas alças, lavar as mãos antes de retirar, lavar as mãos depois. Toda essa parte de orientação deve ser muito bem dada e muito bem repetida para que ela não esqueça e ela sempre cumpra isso, para não causar risco para o bebê. Pode passar.
É interessante aqui, por exemplo, ó, se ela for espirrar ou tossir, e se ela fizer isso num lenço de papel, descartar imediatamente, lavar as mãos, aí usando toda a técnica, por pelo menos 20 segundos. É importante frisar para ela que tudo que ela tocar seja desinfetado, seja limpo. E é interessante que não é necessário fazer a higienização das mamas a cada mamada, não é necessário isso, é interessante só a higienização dela a partir do banho, mas se ela tossir ou espirrar com, por exemplo, se ela estiver na instituição com a bata aberta, se ela estiver em casa e ela estiver com o tórax exposto e tossir ou espirrar, é interessante que ela faça a higienização do tórax com água e sabão, certo? Para, na verdade, evitar que o bebê seja contaminado. Pode passar. Ok, aqui a gente tem respaldo totalmente, tanto da Rede Brasileira de Bancos de Leite, né, como as notas técnicas, que essa ordenha ela pode ser feita beira-leito. A gente adotou na nossa instituição que, na verdade, todas as ordenhas, a partir da pandemia, elas fossem feitas beira-leito, usando toda a paramentação, tanto da mãe quanto do profissional que for fazer. É interessante que, nos casos em que essa puérpera esteja sintomática e o bebê estiver na unidade de terapia intensiva neonatal, se ela estiver sintomática, é interessante que ela não adentre na unidade neonatal, né? E ela só faça isso após o período de transmissibilidade, que é após 14 dias. Mesmo se ela estiver dentro da instituição, ela não pode ter esse acesso, justamente para prevenir que esse bebê seja contaminado por ela. Pode passar. A mãe deve ser apoiada, né, como a gente já comentou em relação à extração do seu leite, nesses casos que o bebê está na UTI neonatal. Praticamente não é a nossa realidade como instituição, as mães que os bebês estão na unidade neonatal, elas que não apresentaram, né, sintomas mais agravantes que podem ficar em casa, elas estão em casa, e aí a nossa recomendação é que o isolamento dela seja em casa, né, e ela não está dentro da maternidade, e aí, quando esse isolamento acontece dentro, no caso domiciliar, nós, como profissionais, principalmente de postos de coleta, a gente oferece o kit, então, já com os vidros esterilizados, as etiquetinhas, né, para colocar, para identificar a data que ela retirou esse leite, e aí esse leite ele vem para o banco de leite da unidade, que no caso é o Anita Cabral, e a Pessoal, a gente teve um problema com Janilda, mas ela já está voltando. E já está voltando para continuar. Só a internet, né, Janilda? A gente não te escuta. Agora. Voltou, estou escutando. Vou voltar a compartilhar. Posso ir? Pode. Acho que ela não me escuta. Está me ouvindo, né? Está me ouvindo? Responde ela. Está me ouvindo? Sim. Janilda, a gente te escuta. Eu não consegui responder porque estava com a tela, mas a gente está te ouvindo. Pronto. E está me vendo também, né? Isso, tudo normal. Pode continuar. Tá bom, beleza. Olha lá se está aparecendo. No B4. No B4. Cheio não, né?
Posso ir, né? Eu não consigo mais responder. Tu tá respondendo Sim. Sim? Sim. Pronto. Ok, vamos lá, continuando, então. Então, como eu estava falando antes, todos esses leites que as mães coletam, que fazem essa retirada em casa, né, que elas estão em ambiente domiciliar, e os seus bebês estão nas UTIs, a gente não utiliza esse leite sem antes passar pelo controle de qualidade do banco de leite, para não causar nenhum tipo de risco para o bebê. Então, essas mães, elas são orientadas, e em casa elas retiram seus leites de acordo com o protocolo que a gente ensina, e aí elas transportam esse leite até o banco de leite. O banco de leite faz o processo de controle de qualidade, e aí depois que esse leite vem para a gente no posto de coleta para fazer o fracionamento e ser enviado para o bebê dessa mulher. Pode passar. Ok, as razões para a extração de leite, então, praticamente, doação de leite, retorno ao trabalho, então, a gente indica também extrair o leite para alimentar um filho prematuro, ou seja, o que a gente comentou antes, né? Se há essa separação do binômio, é interessante que essa mulher fique fazendo a extração de leite, até para que a produção de leite dela não diminua, né? E ela continue esse estímulo, tá? A extração de leite também é importante como forma preventiva dos problemas de mama puerperal, principalmente aí engurgitamento mamário, possíveis mastites, então é interessante que a extração de leite seja feita nesses momentos. E também entra aí como recomendação das notas técnicas também que a extração de leite, ela também é indicada para alimentar um bebê, no caso que a mãe é positiva para a Covid e que ela simplesmente não tem segurança em amamentar o seu bebê ou por alguma outra causa que ela esteja em complicação grave, enfim, que ela não consiga colocar o bebê no peito, mas que a gente consiga fazer a retirada de leite dela. Então, nesses casos, é indicado. Pode passar. E aí, como é que a gente faz essa extração? Qual é o melhor, manual ou bomba? Né? Então, a gente já tem estudos que eles não trazem evidência quanto ao volume, então, praticamente, o volume que, quando você utiliza a técnica correta manual, você tem praticamente a mesma retirada de volume quando comparado com bomba. Então, praticamente, você não tem diferença quanto ao volume. Lógico que, para algumas mães, é muito mais confortável, né? Apesar de que estudos com mães, elas relataram que elas acham mais confortável a extração manual, né? Mas a nossa realidade, a maioria das mães preferem extração com bomba, né? O que a gente tem de, vamos dizer assim, de ponto negativo na utilização de bomba é a maior contaminação bacteriana em ambiente domiciliar, porque, na verdade, a mãe pode errar ali na questão da higienização dessas bombas e aí ocorrer um crescimento bacteriano. E é interessante que já tem alguns estudos bem recentes, né, até o de 2019, que diz que a técnica de extração manual, ela, pelo fato de como ela é executada, ela aumenta o teor energético do leite humano, que isso é bem interessante. Então, principalmente para aqueles bebês que estão precisando ganhar peso. Por quê? O fato de você massagear as mamas e você fazer, vamos dizer assim, tipo a compressão ou o próprio massagear, faz com que haja o rompimento das células alveolares, que elas são formadas por uma camada lipídica, e quando elas se rompem, elas descem no leite, e aí, como o conteúdo da camada lipídica vai junto, então o conteúdo energético desse leite aumenta, ou seja, esse leite fica mais hipercalórico quando você tira um leite de forma manual, porque você vai fazendo a contração das células alveolares, elas se rompem, desce pelo leite, e aí o bebê recebe um leite hipercalórico, que a gente chama, que é um conteúdo mais elevado, né? O hipercalórico. Pode passar.
Ok. Basicamente, a gente tem como recomendação da Rede Brasileira de Bancos de Leite, a número 3, que os acessórios de bomba elétrica ou manual que não forem levados imediatamente para esterilização, para lavagem e esterilização, eles devem ficar submersos em solução detergente. Ou seja, se você está numa unidade, não é parturiente, você vai, né, na mãe lá na puérpera, e aí você você utiliza ela, então imediatamente é interessante que você já leve para lavagem e esterilização. Caso você não seja possível isso, você tenha que levar para um outro setor, é interessante que você deixe submerso em solução detergente, que é indicada pelo banco de leite, a número 3. Pode passar. Ok. Orientações para UTI NEO 5. Apenas nas mães que são assintomáticas, e aí tomando todos aqueles cuidados que a gente já comentou. Recomenda-se a suspensão da discussão beira-leito pela equipe, então esse tipo de conduta não deve ser adotada. E mãe e pais sintomáticos ou contatos domiciliares de pessoa confirmadas, né, não devem entrar na UTI ou na U5, além do pai ou da mãe, não adentrem a unidade, tá? Essa suspensão de vó, de irmão é suspenso, tá? Simplesmente só o acesso de pai e mãe que estejam assintomáticos. É interessante que a unidade pode utilizar a criatividade, utilizar por videoconferência, enfim, pelas outras vias, né? Para que o bebê até interaja, né, e até forme vínculo com a família. Pode passar. E é interessante que o Departamento Científico de Neonatologia traz essa informação agora do dia 25 de junho, tá? Que no momento da alta a mãe seja orientada quanto aos sinais de alerta de adoecimento do seu bebê, né? E aí que ela procure assistência de acordo com o fluxo estabelecido, né, por esse contato. Então, após a alta, é indicado que seja completada a quarentena domiciliar durante 14 dias, tá, para os casos suspeitos e confirmados. E aí a mãe deve seguir as orientações de manutenção, né, dos cuidados em casa, que é a higienização das mãos, o uso de máscara, manutenção da distância de 2 metros, até que ela esteja febril por 72 horas sem uso de medicação, que tenha passado pelo menos 7 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, ou teste negativo para Covid-19. Tá? É interessante aqui que, por exemplo, na nossa instituição, nós temos o egresso Covid, né, que é bem legal o trabalho da equipe. A equipe entra em contato com a mulher pós-alta 24 horas depois, deixa eu ver se eu acerto, 24 horas depois, 48, 72, 7 dias e 14 dias, tá? Então, nesses períodos que eu citei, a equipe de contato, é importantíssimo isso até para a questão do aleitamento materno, porque muitas dúvidas nesse período surgem, né? E aí o apoio aí do egresso Covid, não só nos sintomas, aí nas orientações, e, por exemplo, se essa mulher se agravar, ela pode ser conduzida para a unidade, e aí é interessante que elas apresentam muitas dúvidas em relação à amamentação, e as intercorrências que tem pode até ser resolvida por telefone mesmo, e a gente acaba salvando a amamentação nesse período pós-alta. Né? Então, é bem legal esse trabalho da equipe do egresso Covid, da Maternidade Frei Damião. Pode passar. Notas técnicas agora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Tá? Pode passar. É interessante que, basicamente, o controle de qualidade, né, as notas
as normas de bancos de leite, elas são tão eficazes e tão rigorosas que praticamente não teve muitas modificações, né? Elas praticamente só foram revisadas, né? E apenas algumas pequenas modificações, como no caso das doadoras, permanecem as doadoras que são saudáveis. Se essa mulher for contaminada e identificada aí pelo banco de leite, ela tem que suspender a doação e só retornar depois do 14º dia, tá? Após Covid. E aí a contraindicação aqui da rede brasileira, ela começa a ser estendida para as mulheres, mesmo que elas estejam saudáveis, que seja estendida para essas mulheres que tiveram domiciliar com alguém confirmado com Covid-19. Então, isso foi uma modificação aqui das notas, das normas de banco de leite. Ou seja, mesmo que a mulher for saudável, mas se ela tiver contato com alguém que foi confirmado, então essa doação ela tem que ser contraindicada, tá? E é interessante que os bancos de leite elas mantenham esse acompanhamento, que eu sei que as meninas fazem muito bem esse acompanhamento das doadoras. E aí, nesse momento, é interessante que, além das perguntas essenciais que já eram feitas, se ela está sentindo algum sintoma, né? E aí essa triagem é feita até para que se identifique se ela está apresentando, ela está sendo sintomática, ou se ela teve contato com alguém que foi diagnosticado, né? E aí, para manejar essa questão da doação. Pode passar. Outra coisa que modificou também nas notas técnicas, principalmente vem trazendo aí na nota técnica 1520, é que todos os profissionais de banco de leite, sejam aqueles que vão para a coleta ou que fiquem dentro do laboratório, enfim, o uso dos EPIs completos, né, do gorro, jaleco, máscara, luva e óculos de proteção, né, obrigatório para todos os funcionários, justamente para manter a proteção deles. Pode passar. E aí foi bem legal esse estudo, agora de julho, não é, que traz a informação que a gente já sabia que a pasteurização era eficiente, ela, na verdade, desativava até a questão do vírus do HIV, e agora vem esse estudo nos dando a garantia que também a pasteurização do leite humano é eficaz na desativação aí do SARS-CoV-2. Então, a gente tem eficiência da pasteurização. Então, o controle de qualidade dos bancos de leite são super aprovados, a melhor rede do mundo em relação aos procedimentos e a questão de toda a condução que é feita, né? Então, a gente tem total segurança nos leites que são repassados para o banco de leite, passam por todo o controle de qualidade e que são distribuídos para o perfil, porque, na verdade, o perfil dos consumidores de bancos de leite é o perfil mais rigoroso que existe e mais exigente, que são os prematuros, né? Então, nada pode dar errado, porque senão a gente pode estar aí causando uma lesão ou, infelizmente, até levando um bebê a óbito se esse leite não estiver dentro de um controle de qualidade. Então, é super importante aí o trabalho dos bancos de leite, né? E eu sou super apaixonada pela rede brasileira, né? Porque a gente tem um controle de qualidade realmente perfeito e que realmente esse leite ele vai ser totalmente garantido na sua qualidade. Pode passar. E aí, basicamente, a gente chega ao final da nossa conversa, e aí, com base na atualização na literatura científica, essas informações podem ser revistas, atualizadas ou mesmo revogadas, em favor nas melhores práticas sanitárias e no cuidado centrado das pessoas e suas necessidades. É interessante que tudo na Covid, a gente tem que dizer, olha, agora são dia 11 de agosto às 15h18, então praticamente daqui a pouco pode ser lançada uma nota técnica que algumas coisas podem ser revogadas. Então, fica aqui algo que já se sabe até agora, né, que possivelmente, se vier mais coisas, a gente vai estar acrescentando, certo? Obrigada aqui pelo convite, e aí eu acho que Camila retorna aqui, né, para conduzir. Ótimo, Janilda, foi ótima a sua apresentação.
super esclarecedora. O material de CRN é muito bom. Eu tenho colegas de outros estados e eu já vi muitos estados usando a cartilha. Tenho um orgulho enorme de falar que ele foi criado por você, que presencia, né, uma realidade que é de um hospital estadual, né, do nosso estado. Então, é sempre um privilégio e eu sempre vejo bons comentários sobre o material, que é excelente. Vou abrir para as perguntas. O pessoal pode colocar nas perguntas lá no bate-papo. A gente tem a primeira pergunta de Laura Fernandes. Aí, Laura pergunta, ela colocou assim: Janilda, então não se justifica a restrição de acompanhantes somente por um protocolo, sem analisar a saúde do acompanhante, né? Isso, exatamente. Por isso que é interessante a triagem, para se identificar aqueles critérios, e aí, se o acompanhante estiver dentro daqueles critérios, ele está apto para ficar dentro da instituição com a esposa, se for o marido, por exemplo, né? Isso. Fernanda Prudêncio, ela também colocou que o pós-parto é um período de grande fragilidade para a mulher, bem o que você vinha falando, né? Sobre a questão do apoio, da fragilidade, né? Isso. Aí, Janilda, também a gente queria fazer uma pergunta. Das gestantes, dos bebês que você acompanhou na maternidade, quantos que tinham Covid e a quantidade de prematuros, e se houveram prematuros que positivaram para a Covid? Eu não vou te saber citar em números, tá? Mas que a gente teve sim bebês que confirmaram, mas uma quantidade pequena, tá? Não é uma quantidade, assim, que a gente considere alta, não é? Até porque não se tem estudos, na verdade, tem estudos que indicam que não há transmissão, né, via parto, nem a questão, né, da parte basicamente pelo leite materno, enfim. Então, a quantidade de bebês que se infectam praticamente é muito pequena, graças a Deus. E até, na verdade, alguns pesquisadores, né, algumas pessoas renomadas em aleitamento materno, que eu ouvi palestras recentes, eles dizem, olha, até é algo incongruente, porque a gente vê pessoinhas tão frágeis, né, com sistema imunológico tão baixo, e mesmo assim eles não são um perfil de desenvolvimento de coronavírus, de Covid, né? É interessante isso, né? Bem interessante. E aí, Janilda, eu queria que tu falasse um pouquinho se nesses casos dos prematuros que positivaram, se essas mães ficaram afastadas dos bebês e como foi a dinâmica de ordenha em domicílio nesses casos. A gente teve, na verdade, esse desafio porque as mulheres não ficaram na instituição, né? Elas ficaram a nível domiciliar. Então, a partir do momento que a gente identificava que essa mulher ia para casa, a gente orientava ela quanto à extração de leite, porque ela precisava manter essa lactação, né? Essa produção de leite através das ordenhas. A gente dava o kit para ela, e aí a UTI neonatal, as médicas, junto com o serviço social, tem um trabalho fantástico de estar acionando essas mães, né, para dar relatórios do bebê. E aí, nesse momento, elas começaram a investigar também a questão de como é que estava a retirada desses leites. Então, se elas identificassem que mesmo após o posto-coleta ter orientado, mas elas não estivessem seguindo isso em casa, aí elas reforçavam a orientação, e aí reforçavam também a orientação de que era mais interessante ela receber o bebê dela receber o próprio leite dela, até porque se ela tinha positivado, ela tinha anticorpos no leite delas. Então, isso aí seria bem interessante para que os bebês recebessem, né? Então, aí entrou muito legal o trabalho da equipe da UTI Covid, quanto da outra, porque a gente tem 2 UTIs, e aí foi bem interessante esse reforço. E ainda veio o reforço do egresso Covid, que aí, como eu citei, tinha aqueles períodos que elas entram em contato por telefone e elas também identificavam se a mãe estava ou não fazendo a retirada de leite.
E aí elas faziam as intervenções, e aí esse leite quente, e aí quando a gente estava na unidade 1, agora na unidade 2 a gente já orienta que vai direto para o banco de leite, lá para a Thaís, faz o processamento de qualidade e retorne para a gente, para que a gente utilize nos bebês. Então foi bem legal essa rede de apoio, tanto do serviço social, quanto da UTI, e do Egras Covid, porque a gente cercou, né? A gente fez um cerco, e aí quem identificasse fazia a correção da conduta, e aí esse leite chegava para a gente. Então é bem legal essa condução que a gente arquitetou. Foi ótimo, porque tem uma logística, né, grande de ter esse contato depois com essa mãe. Isso. Eu queria, Thaís, se você quiser colocar, Thaís, como funcionava essa questão no banco, que Janilda colocou, né, que encaminhava para vocês, como funcionava nesses casos. Isso, né, a gente teve um contato, né, Janilda, assim que iniciou ainda a organização da maternidade Frei Damião como referência para a Covid. A gente teve essas reuniões sistemáticas com toda a equipe, né? Ela que coordena, responsável técnico pelo posto de colégio, toda a parte de leite humano, e a nossa equipe técnica, para que a gente encontrasse o melhor fluxo de organização desse leite, para que ele tivesse agilidade, né, na pasteurização, prioridade, e também na separação, fluxo diferente de pasteurização, ciclo diferente de pasteurização. Então, tiveram essas reuniões e a gente chegou nesse fluxo, né? De que ela ia, o mais rápido possível, nos encaminhar esse leite. Esse leite era pasteurizado com preferência em ciclos separados, e assim que tivesse disponível para o bebê dela, era encaminhado de preferência o leite da própria mãe. E a gente conseguiu tranquilamente organizar esse fluxo. Foi difícil, né, Janilda, porque manter essas mães em domicílio, fazendo essas ordens sistemáticas, eram complicadas, até porque elas não poderiam nem trazer o leite para a maternidade, tinham que deixar antes no banco de leite, para não haver esse fluxo dentro da própria maternidade. Mas a cada dia estamos vencendo, né, o número de bebês que foram para a UTI dessas mães não foram significativos, né? E os 14 dias passaram, a maioria das mães conseguiram manter a lactação, e parabenizar a equipe, né, que conseguiu enfrentar essa fase, porque foi uma fase muito tenebrosa, era uma fase extremamente ansiosa, de preocupação, de receio, né, para proteção dos profissionais também, proteção dos clientes, né, dos usuários que ali estavam, mas aos poucos essas fases estão passando, a gente está se habituando mais a essas regras, e parabenizar a equipe pelo excelente trabalho que fez na maternidade Frei Damião, como referência do Estado para a Covid, materno infantil. E, Janilda, para terminar, Eveline estava perguntando se essa nota técnica 10/2020, de qual é a data. Ela é recente, Janilda? A data, ela foi, eu acho que de março, se eu não me engano, março ou abril. Porque as que estão mais recentes, eu acho que só a que foi mais recente foi uma nota de alerta da Sociedade de Pediatria, que foi a de maio. Mas o restante, todas permanecem. Então, ótimo. A gente não tem mais perguntas, então vou encerrar, mas gostaria de mais uma vez agradecer a sua colaboração. Foi ótimo, adorei a apresentação, e a forma que você passou deixou tudo mais leve. Muito obrigada, Janilda. Parabéns novamente pela cartilha, que é excelente, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite de vocês, da secretaria. É um presente para mim sempre estar colaborando. Thaís sabe que eu amo compartilhar conhecimento, então, assim, eu sempre estou nessa linha, eu gosto muito disso, né? A minha paixão é aleitamento materno, então eu fui contaminada por essa paixão há mais de 10 anos, enfim, então sempre é um prazer muito grande,
né, estar compartilhando com vocês, compartilhando com a Rede Brasileira de Bancos de Leite, porque eu sei que cada vez mais, cada tijolinho que a gente coloca, cada profissional que está assistindo, que colocar em prática alguma coisa, eu sei que vai estar ajudando nos índices de aleitamento materno a serem elevados, não é? Então, eu sei que nós trabalhamos como equipe, então cada pessoa que se apaixona pelo aleitamento materno, ela não consegue trabalhar separada, ela sempre está unida a um grupo, não é? Então, sempre tem uma tribo, né? Então, é interessante que a gente, como gosta da mesma missão, como está envolvida na mesma missão, a gente sempre está muito junto na questão de colaborar com os índices de aleitamento materno. Então, eu agradeço também a direção da Maternidade Frei Damião, né, doutora Celda Gomes, por ter me autorizado, por ter me liberado para estar com vocês. Não é? É uma gestão que realmente se preocupa com o aleitamento materno, ela assim, abraçou a causa da amamentação de uma forma muito intensa, então ela sempre está muito envolvida com todas as ações que a gente está executando dentro da maternidade. Então, é o que eu sempre digo, o gestor ele é a parte fundamental das execuções de política de aleitamento materno, porque senão a gente não consegue executar as coisas, né? Então, por isso que o gestor ele é peça fundamental em todas as execuções que são feitas na instituição, né? Então, gostaria de parabenizá-la pelo evento aí, Thaís e você, e parabenizar também a doutora Celda pela garra, né? E por ter, na verdade, levantado a bandeira do aleitamento materno dentro da instituição. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer também vocês. Parabéns pelo evento de vocês, isso é fundamental, a gente sempre está unindo todos os profissionais, né, tanto daqui da Paraíba, não sei se tem alguém de fora, mas é sempre importante, e como vai ficar gravado aí, né, que você me disse, vai ficar gravado aí no YouTube, então, para quem tiver acesso a essas informações, né, então, parabenizo vocês por todo esse empenho de vocês em estar realizando essa dinâmica, porque são várias apresentações, né? Então, parabenizo vocês por essa ação aí do Agosto Dourado e pela Semana Mundial da Amamentação, que já passou. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E parabéns ao pessoal da FREI, leve o nosso abraço, e tanto a gestão, Celda, como você falou, pessoa que abraça o aleitamento, né, vestiu essa camisa, e a gente sempre conta com um apoio incrível dela e de todos os profissionais da FREI Damião. Então, leve para todos a nossa gratidão e os parabéns por continuar nessa caminhada. E aí, para encerrar, eu queria só deixar para o pessoal que está assistindo que, como a Janilda falou, a gente continua com a nossa programação do Agosto Dourado. A próxima atividade que a gente tem é na terça-feira, que a gente vai estar fazendo uma atualização sobre a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, chupetas e mamadeiras. E a gente vai contar com a parceria de Laura Fernandes, nutricionista do Banco de Leite Anitta Cabral, e de Renara Guedes, do Ministério da Saúde. E elas vão estar colaborando com a gente. Vai acontecer da mesma forma aqui no canal do YouTube ao vivo, às 14 horas, na próxima terça. Também tem um link de inscrição, a gente vai divulgar melhor a partir dessa semana, mas estão todos convidados, é só estar aqui na próxima terça-feira, às 14 horas, para acompanhar essa agenda. E aí, no último segundo, Janilda, a Ana Neves acabou de me mandar uma mensagem aqui, pedindo para parabenizar você por ela. Acabei de ver, de aparecer aqui no celular. Ana tá... Amo. Todas nós, né? Um beijo, Ana. Ana está acompanhando todas as nossas atividades. Beijo, Ana. A gente está com saudade. Tchau, até mais.